Boa noite, turma de técnico de enfermagem, né? É a segunda turma, né? Hoje a gente já preparou para a primeira e agora nós estamos preparando para a segunda. Boa noite, turma, né? Turma de técnico de enfermagem, né? Hoje nós iremos, né, dar continuidade na nossa disciplina, né? Prevenção e saúde. Alguns tiveram dúvida, né? Na disciplina. A disciplina nossa, gente, é prevenção e saúde. A gente vai ver sobre o processo saúde e doença, algumas doenças, prevenção, né? O que é a prevenção. Então, a gente vai ver vários pontos em relação à prevenção e à saúde. Então, nós iniciamos, agora nós vamos dar continuidade no mesmo material e nesse momento, hoje ainda, a gente vai mudar, né, o conteúdo aqui para vocês, tá? Nós vamos terminar esse que a gente iniciou e vamos iniciar outro, tá? Então, vamos lá. A gente já havia parado, né, nesse slide, né? Prevenção de doenças, tá? Então, a prevenção de doenças subdivide em 3 categorias: prevenção primária, secundária e terciária, tá? Então, são 3 momentos de prevenção e eu vou falar de cada uma delas para vocês entender esse processo de prevenção. E eu vou trazer uma aula também, gente, só de prevenção para vocês, tá? A gente, por enquanto, tá vendo a prevenção de doenças e eu vou trazer uma de prevenção geral para vocês, tá bom? A prevenção em saúde, né? Os níveis de prevenção não são um contínuo sem limite, claros, muitas vezes, entre prevenção primária, secundária e terciária, né? Então, prevenção primária, promoção da saúde, proteção específica. Prevenção secundária, diagnóstico, tratamento precoce e limitação de invalidez. E a terciária já é a reabilitação, tá? Então, para vocês entenderem, nessa primária nós vamos trabalhar com palestra, com orientações, né? Uma proteção específica, por exemplo, a proteção contra o câncer de pele. Usar protetor solar é uma proteção específica, só para vocês entenderem. A secundária, o paciente já tem o diagnóstico, né? Mas ele vai tratar precocemente, tá? Ele não vai esperar para amanhã ou depois, porque ele teve um diagnóstico hoje, tá? Então, isso é uma prevenção secundária. E para limitar da invalidez, né? E a terciária, o paciente já é um doente crônico, né? Mas ele vai ter uma reabilitação. É igual um paciente que tem uma esclerose múltipla ou uma artrose, artrite. Vai fazer hidroginástica, vai fazer preparos, né? Que vai reabilitar para ele não ficar totalmente sem conseguir andar, sem conseguir alimentar. Vai ter uma reabilitação, acostumar com aquela doença crônica, certo? Então vamos lá, né? Então, gente, vamos ver mais detalhe, né, da prevenção primária, né? A maioria das doenças não infecciosas pode ser vista como tendo um estágio precoce, né? Então, antes de acontecer, né, por exemplo, a dengue, dá pra gente prevenir contra a dengue, né? Se a gente seguir as técnicas, as normas corretas, né? Então, para isso nós temos que aprender para orientar o nosso paciente desse resultado, né? Então, assim, o profissional da saúde, ele tem que passar as informações corretas. Você começa na sua casa, nos seus familiares, né? E com nossos pacientes, que vocês irão ser profissional e temos que ter conhecimento para esclarecer, durante o qual os fatores causais iniciarão a produção das anormalidades fisiológicas. Na aterosclerose, por exemplo, pode haver altos níveis de colesterol no sangue, mas nenhum sinal de ateroma durante o estágio pré-doença. Então, gente, é um exemplo do colesterol alto, né? Essa aterosclerose é gordura no sangue, é o colesterol alto, né? Os níveis de colesterol lá em cima. E como que esse nível de colesterol aumenta? Devido ao consumo excessivo de gordura, devido à não prática de atividade física regular. Então, são vários fatores, né? O tabagismo, vários fatores que o tabagismo não leva gordura, mas, porém, ele contrai, né? E também influencia para o processo, tá? O objetivo nesse momento é modificar os fatores de risco em uma direção favorável. Então, assim, nessa primária, igual eu falei para vocês, o que vem antes, né? Você pode evitar, né? Você pode evitar para não chegar àquela doença. A obesidade mórbida é uma doença. Você tem que evitar antes
Começou a passar do peso, tem que praticar atividade física, alimentar corretamente, procurar um nutricionista. Isso nós temos que fazer com os nossos pacientes, né? Chegou, a gente tem que saber para orientar nossos pacientes. Atividades que modificam a vida, como mudar por uma dieta baixa em gorduras, procurar um programa estável de exercício aeróbico, né? O que eu já falei para vocês, e parar com o tabagismo, tá? São considerados como sendo métodos de prevenção primária, pois visam evitar a ocorrência do processo patológico, tá? Então, com isso, o paciente não vai adoecer, o paciente não vai adquirir um colesterol, um triglicerídeos lá com os níveis elevados, né? Que o colesterol, o nível é até 200. Não vai ter paciente que vai chegar lá na estratégia de saúde da família com 400, com 600 de triglicerídeos. O paciente está quase infartando, gente. O coração dele está tomado de gordura. Então, nós temos que orientar nessa prevenção primária, que está na pré-doença, tá? A prevenção secundária, tá? São doenças latentes. Mais cedo ou mais tarde, dependendo do indivíduo, um processo de doença, como a aterosclerose de artéria coronária, progredirá o suficiente para se tornar detectável por testes médicos, mesmo que o indivíduo ainda seja sintomático. Isso pode ser imaginado como estado escondido, latente da doença. Então, latente, o paciente tem aquele problema já. O diagnóstico rápido e o início do tratamento em tempo hábil pode diminuir os riscos de morte e a sequela pós-patológica. Um exemplo, gente, foi na estratégia de saúde da família, o colesterol lá em cima, e o paciente não tomou a medicação prescrita, ou o paciente não praticou atividade física, ou o paciente não mudou os hábitos alimentares, né? Ele já sabe que tem. Então, esse momento, essa secundária, se o paciente for orientado corretamente, tomar todas as medicações prescritas, isso não vai acontecer. Ele não vai evoluir para uma aterosclerose da aorta, que é uma nada mais, gente, do que uma obstrução na aorta do coração. Uma obstrução de gordura, tá? Porque o colesterol é gordura no sangue, tá? O colesterol e triglicerídeos é níveis de gordura no sangue, tá? Que nós chamamos no tecido adiposo, né? Aquela gordura vai para as veias, né? As artérias, e pode dar esse problema sério no coração, na artéria coronária, tá? Prevenção terciária, doença sintomática, né? Quando a doença se torna sintomática e assistência médica é procurada, o objetivo do clínico é fornecer uma prevenção terciária de modo a limitar a incapacidade em pacientes com sintomas precoces ou de modo a reabilitar a paciente com doença sintomática tardia. Então, o paciente já tem o sintoma, né? Igual eu falei, já tem a doença, o que ele vai fazer é tratar, né? É tratar aquela doença. Então, isso é uma prevenção terciária, porque tem paciente, gente, que nega o tratamento. Tem paciente que, eu não vou tratar porque vai ficar pior. Até no caso do câncer, gente, tem paciente que nega o tratamento. E nós temos que ser formadores de opiniões para os nossos pacientes, para eles entenderem a importância do tratamento, né? A importância da reabilitação dele, tá? Da cura, tá? Porque se ele não tratar, vai piorar a situação dele, pode levar até a óbito, tá? Processo Saúde e Doença, né? Tem em 1978 a conferência Alma Ata, né? Saúde, estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doença ou enfermidade. Este conceito, todo profissional de saúde tem que saber ele, tá? Então, vocês gravem bem, anotem bem, tá? A gente vai ter pergunta nas questões que eu vou passar para vocês. O conceito de saúde, estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doença ou enfermidade. É um direito fundamental, né? Todos nós temos direito à saúde, né? É um direito nosso. O SUS trabalha em cima disso, né? Dessa cobertura à nossa saúde, e que a consecução do mais alto nível de saúde é a mais importante meta social mundial
cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor de saúde. Então, gente, a saúde não é apenas uma ausência de doença, não, tá bom? Vamos lá, dar continuidade. Processo saúde-doença está diretamente atrelado à forma como o ser humano, no decorrer de sua existência, foi se apropriando da natureza para transformá-lo, buscando entendimento das suas necessidades. Então, gente, esse processo saúde-doença, o ser humano tem que entender, E vocês, como são, profissionais da saúde, você profissionais de saúde, tem que entender esse processo, que com o decorrer da existência, as pessoas foram entendendo esse processo, Se a pessoa não tiver saúde, ela não tem uma qualidade boa de vida. Então, ele tem que entender. E a doença também tem que ser tratada, Então, é um processo que tem que ter o entendimento para requer as necessidades necessárias, tá? E nós, profissionais, temos que entender esse processo saúde-doença, tá bom? Assim, vários autores afirmam que a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, Como componente da qualidade de vida, Você, com saúde, você tem uma boa qualidade de vida, e assim não um bem de troca, Mas um bem comum, um bem e um direito social. Todos nós temos direito a ter saúde, tá? E nós, profissionais de saúde, temos que passar essa informação para os nossos clientes, porque tem pessoas que não se importam muito pela saúde. E nós iremos trabalhar em prol da saúde, Nós trabalhamos para salvar vidas, para promover saúde para os nossos clientes o tempo todo, no sentido de cada um de todos possam ter assegurado o exercício e a prática desses direitos à saúde, a partir da aplicação e utilização de toda a riqueza disponível. Então não adianta a gente ter nada, gente, se não ter saúde, Conhecimento e tecnologia que a sociedade desenvolveu e vem desenvolvendo neste campo, adequados às suas necessidades, envolvendo promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação às doenças. Então, hoje, a área da saúde, igual eu falei para vocês, a estratégia de saúde da família aqui em Niquelândia tem 12 estratégias. Então, essas estratégias, às vezes as pessoas não percebem, mas o quanto é importante esse trabalho, tá? E vocês irão trabalhar lá. Vão trabalhar na prevenção desses pacientes que vão lá nas unidades de saúde, Então, esses pacientes chegam, Ele é orientado quanto os programas e irão realizar vários programas, vários diagnósticos também são detectados lá nas unidades de saúde, lá na estratégia de saúde da família, que trabalha a prevenção. Porque quando vai para o hospital, já é para o tratamento dessa doença, tá, gente? Vocês não podem adoecer sem provocar a doença em algum nível e podem ficar sadios de novo em um instante simplesmente decidindo por isso. As grandes desilusões pessoais são reações escolhidas e as calamidades mundiais são o resultado da ciência mundial. É uma mensagem que eu trouxe para vocês, desse autor Donald, tá? Nail Donald, eu acho, tá? Que fala sobre esse processo da saúde e doença. Tá bom? Então, gente, hoje, por enquanto a gente vai encerrar, Que a gente vai entrar um outro trabalho para vocês daqui a 15 minutinhos, mais 15 minutinhos para vocês assistirem, tá? E tenha bons estudos, tá? Vamos estudando cada vez mais, dá uma lida depois nesse material, tá? Até daqui um pouco, tá bom?